eu tive a sorte de crescer rodeado de mulheres incríveis que me ensinaram muitas coisas que eu sei hoje e com certeza me tornaram a pessoa que eu sou. Mas acho que a mulher mais extraordinária que eu tenho para falar é a minha avó Júlia. Minha mulher extraordinária é minha tia-avó paterna. Eu vou falar sobre a minha avó, que para mim é uma mulher muito extraordinária. Extraordinárias foram as mulheres da minha vida, minha mãe e minhas 3 tias que me criaram. A pessoa mais importante da minha vida é a minha mãe. Eu acho que eu tenho muitas influências de mulheres espetaculares e extraordinárias na minha vida. Uma figura muito importante para mim é a minha mãe. Uma mulher extraordinária para mim é a minha avó, que sempre foi muito à frente do seu tempo. Bom, uma mulher extraordinária que eu quero falar é a minha mãe, porque ela me criou e criou minhas outras 2 irmãs sozinha. Hoje eu vou contar a história de uma mulher extraordinária chamada Mirta. Ela é minha avó. Olá, eu tenho que falar sobre uma mulher extraordinária aqui. E na minha vida tem uma grande mulher extraordinária, que é a minha mãe. Ela começou a carreira dela sendo professora e ela ficou 10 anos sendo professora e cansou da vida do magistério e resolveu ser médica. E aí ela entrou na USP, o que era um absurdo na época. Ela nasceu em 1892 e em 1923 ela cansou, não sei se ela precisou mudar para o Rio de Janeiro. E aí foi um escândalo maior ainda porque ela não era casada e nenhuma mulher solteira se mudava sozinha para outra cidade para estudar. Ela tem 87 anos e ela cuidou de mim desde pequenininha e ela tem uma força muito grande. Ela é uma das senhorinhas que eu conheço assim que são mais independentes. Ela administra muito bem a vida dela sozinha. Ela faz compra sozinha. Ela vai no banco. Ela faz faxina da casa. Ela costura. Ela lê. Ela pinta o cabelo de roxo. Ela ajuda a igreja. Ela vai muito na missa. Uma coisa principal que eu lembro muito bem é que toda vez que a gente caía, se machucava, eu, meu irmão, meus primos, ela virava e falava que ia fazer uma água abençoada. Então ela ficava um tempinho escondida, pegava uma água gelada, um pouco de açúcar, a gente não entendia muito bem o que acontecia, mas depois ela entregava pra gente e qualquer coisa que a gente sentisse passava assim, num segundo. E ela, quando tinha 4 anos de idade, se viu no meio de uma guerra e sendo perseguida, né, junto com toda a sua família, e teve que largar tudo, cruzar o oceano. E aqui no Brasil começou uma vida do zero e lutou muito, luta ainda hoje pela família dela. Ela faz tudo que ela puder pela família dela e tudo assim com muita intensidade, com muito amor, como alguém que passou pelo que ela passou tem pela vida. Ela é muito forte, batalhadora, por mais que tenham muitas dificuldades, ela tá sempre feliz e sorrindo. Elas me ensinaram sempre, desde cedo, sobre generosidade, sobre força e sobre amor. Curiosamente, nenhuma delas casou, elas todas vivem juntas, elas trabalharam sempre desde cedo, estudaram sempre que puderam, sempre fortalecendo os outros membros da família e as pessoas à volta delas. Ela sempre trabalhou muito para que a gente conseguisse alcançar os nossos objetivos, conseguisse estudar, conseguisse se manter. Eu sou um cara que foi criado por mulheres, meu pai faleceu muito cedo e ela representou o papel de mãe e pai, o tal de mãe ou pai. Eu perdi meu pai aos 5 anos e minha mãe foi o pilar, né, que me criou, que estava ali do lado, era pai, então ela era pai e mãe, e foi uma influência muito grande em que eu me tornei, né, mulher independente e que teve que se virar, aprender coisas do zero e coisas que ela não sabia. Ela escreveu uma carta para uma menina síria que acabou de passar por uma situação como a dela e está vivendo como refugiada na Alemanha. Então vou ler essa carta. Cara Retage, sua história levou-me a comparar certas vivências suas com as minhas. Você tem hoje 8 anos, eu 80. Mas infelizmente o mundo pouco mudou nesse tempo. Sou judia, nasci em um país que não existe mais, a Iugoslávia, que hoje está dividida em 6 países diferentes: Bósnia, Herzegovina, Croácia, Montenegro, Sérvia, Eslovênia e Macedônia. Devido à perseguição religiosa que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, tivemos que fugir. Eu tinha 4 anos.
Ela morava numa cidadezinha pequenininha e ela foi a primeira mulher lá a usar a calça comprida, a ter o cabelo curto e trabalhar fora, se envolvia em vários empreendimentos, não era muito fã de serviço de casa. Voltou para São Paulo. Em 1932 ela participou da Revolução Constitucionalista e ela juntou um grupo de 700 mulheres para ajudar os feridos com assistência médica. E aí nisso ela se interessou pela vida política e resolveu se candidatar a deputada federal. E em 1934 ela foi a primeira mulher eleita como deputada federal no Brasil. Acho que nessa idade a gente tem uma tendência a não ter tanta independência assim, então acho que aos poucos ela foi criando isso e foi ficando cada vez mais forte. Então ela é bem durona, ela passou por muita coisa na vida, ela tem tipo várias histórias tristes, várias felizes, então ela foi acumulando muita coisa e foi ficando muito forte com o tempo. E eu acho que a gente lá em casa é uma família de grande maioria de mulheres, assim. Então tem a minha mãe, tem a minha tia, tem 3 netas e tem uma bisneta. Ela me criou sozinha desde os meus 13 anos de idade, quando meu pai faleceu, e também os meus outros 2 irmãos. Eu acompanhei a rotina dura dela, de muito trabalho, de acordar cedo, dormir tarde, e para trazer comida, saúde e um pouco de educação para dentro de casa. Ela é extraordinária, ela tem o sorriso mais lindo, é uma pessoa doce, carinhosa, gentil. Atravessamos vários países sem que nenhum quisesse nos dar abrigo. Nossos nomes variavam conforme as falsas identidades que com muita dificuldade meu pai conseguia arranjar. Um drama que não esqueço era o de lembrar o nome que eu tinha em cada lugar, o nome do papel comprado. Finalmente fomos capturados e levados em um trem de gado. O transporte durou 8 dias e chegamos finalmente a um campo de internamento. Tudo isso em pleno inverno europeu. Fiquei muito doente e, como não havia medicamentos, a penicilina nem existia, ficou-me a sequela de perder a visão de um olho. Até hoje lembro dessa viagem. Por incrível que pareça, sinto o frio de dentro do vagão. Muitas coisas se passaram nesses anos de guerra, no mundo e na vida da minha família. Finalmente, em 1947, quando eu tinha 10 anos, chegamos no Brasil, terra abençoada. Há pouco, por uma feliz ideia do meu filho, para comemorar meus 80 anos, voltamos a Zagreb, cidade onde nasci e da qual não guardava nenhuma recordação, nenhum parente ou amigo. Em frente à casa onde nasci, que encontrei porque tinha uma foto antiga da fachada, fiquei eu, com meus cabelos brancos e 80 anos, a pensar e a tentar recordar algo. Nada. Todas nós somos, assim, de uma certa maneira, muito independentes também, muito fortes. A gente trabalhou desde pequeno. A minha sobrinha já desde pequenininha tem um gênio, ela faz tudo sozinha. E eu acho que de uma certa maneira a minha avó influenciou tudo isso. Ela criou todas de uma mesma maneira, assim, sendo muito carinhosa, mas sempre ensinando que você tem que se virar, que fazer as coisas. Ela ficou no cargo até 1937, quando Getúlio Vargas fechou o Congresso, e aí ela voltou para a carreira médica, foi a primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Medicina, isso em 1942. E essa independência que ela me trouxe veio de forma natural, assim, crescendo, então se eu quero algo eu vou atrás, então ela também soube me influenciar para ser essa mulher independente que ela teve que se tornar. Então ela teve que se tornar do dia para a noite e na verdade ela me criou para ser desde o começo, né? E aí eu acho que isso ensina muito sobre o que o poder do amor de uma pessoa pode fazer com você. Eu acho que é isso que a minha avó Júlia me ensinou e eu levo até hoje comigo. Conseguiram comprar uma casinha juntas e elas são minha fonte de orgulho. Sempre apoia todo mundo, tem um coração gigante. Mãe, eu te amo. E é isso, ela me deu toda a base que eu preciso e é por isso que ela é extraordinária. E ela ganhou muitos prêmios ao longo da vida, escreveu livros, inclusive sobre a história da família, ela era muito envolvida com tudo isso também. Eu admiro muito ela por ter sido assim tão revolucionária do seu jeito. E pra gente, como mulher, é muito importante isso. Então, eu acho que esse jeito dela guerreira, essa força que ela tem, passou para todas as garotas da família, assim. Então, por isso, eu escolho ela como a minha mulher extraordinária para a vida toda. Ela passou por vários bocados, como a maioria das mulheres negras e de periferia do Brasil,
para que eu chegasse até aqui onde eu estou hoje, gravando esse vídeo para dizer que ela é a mulher mais extraordinária que eu conheço. Mas não importava mais, pois ao meu lado estavam todos os meus amados, filho com esposa, netos também casados e 2 bisnetas. Minha vida tomou outro rumo, e mesmo não esquecendo o passado, eu digo, fui feliz, sou feliz, tenho um passaporte e uma nacionalidade. Que assim seja com você, menina querida. Vá em frente, lute, pois vale a pena. Com carinho, Mirta.